eu me chamo Antônio e está no ar o primeiro vídeo do canal Que Chute. Olha só, pessoal, nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando, né, da pré-lista aí de convocados da seleção brasileira, por isso eu estou de amarelinho, né? E bem, pessoal, nessa pré-lista temos algumas surpresas aí, né? E talvez algumas discordâncias, né, de alguns jogadores, né, que poderiam estar nessa pré-lista, né? Por exemplo, goleiros, né? Poderia estar o Carlos Miguel do Palmeiras, né? Que eu acho que poderia ser o goleiro titular dessa Copa do Mundo, né? Que era o meu goleiro titular, né? No caso, né? Mas a gente sabe que, creio eu que em questão de goleiros vai ser do mesmo, né? Vai ser o Alisson, o Ederson, né? E a disputa tá ali entre Bento, Hugo, John, o Everton, Carlos Miguel, talvez, né? Esses goleiros aí, né? Mas creio eu que em questão de goleiros vai ser os dois primeiros, né? Que é o Alisson, que vai ser o titular, e o Ederson, né? Mas o Alisson ainda está em fase de recuperação, né? Após uma lesão, né? Então, talvez, né, haja alguma mudança, mas creio eu que vai ser do mesmo, né? Já temos o Neymar também nessa pré-lista aí de convocados, né? Mas como todos nós sabemos, o Neymar não está, né, jogando bem, né? No Santos, né? Fez um gol no final de semana aí, mas creio eu que não tem nível, não está em um nível, né, para jogar, né? Uma Copa do Mundo, né? Ele poderia ser aí o 26º jogador, né, para compor o elenco aí e, né, fazer parte do grupo. Está entrando no segundo tempo, talvez, né, mas para entrar jogando 30, 45 minutos, não dá, né? Jogar dois tempos, né, de 45 não dá. O Neymar, se eu fosse levar para a Copa, seria para utilizar ele no segundo tempo, uns, sei lá, 15 minutos, uns 15 minutos do segundo tempo, né? 20 minutos do segundo tempo, né? Porque ele não está no nível, né? Para jogar, né? Não está com a mesma habilidade também, erra passe fácil, sei lá, né? Não perdeu também a essência dele, que era a habilidade um pouco, né? Então, Neymar, se eu levasse para a Copa, seria o 26º jogador, né? Mas, em compensação, ele também estaria aí tirando vaga, né, de um jogador mais novo, né, como o Ryan, o Endrick, né? Que eu acho que o Endrick tem que ser o nosso centroavante da Copa, né? E também do Pedro, né? Que possivelmente seria meu segundo atacante aí da Copa, né? O substituto do Endrick, né? Ou entra Pedro jogando, né? Ou entra Endrick jogando, né? Para mim, um dos dois tem que ser o centroavante da Copa, né? Mas eu iniciaria a Copa com o Endrick de titular, né? E bem, já no meio de campo, né? Eu faria grandes alterações, né? Eu não levaria o Casemiro, não levaria o... Na zaga também tem o Danilo, né? Que eu também não levaria. Se eu fosse levar, eu também não levaria o Alexandre, lateral esquerda. Não levaria o Alisson, né? O Ederson, né? Que já esteve em 2 Copas, se não me engano, os dois, né? Eu levaria a Juventude, eu levaria o Carlos Miguel para ser o titular, o Hugo para ser o reserva, né? E talvez o Bento ou outro goleiro aí para ser o terceiro reserva, né? Já no meio de campo tem essas dúvidas, né? Já tem ali praticamente já convocados, né? Casemiro, o Fabinho também não levaria, né? Eu levaria outros jogadores, né? Eu levaria o Andrés Pereira, né? Levaria
o Marlon Freitas, né? Que é os dois volantes ali do Palmeiras. Levaria o Bruno Guimarães, né? O volante Danilo, né? Do Botafogo, né? E aí vem o ataque, né? Eu levaria Rafinha, Luiz Henrique, né? Vinícius Júnior, o Pedro e o Endrick. Esses seriam os meus jogadores que eu levaria sem pensar, né? E já nas laterais eu faria alterações, né? Também, né? Eu levaria o lateral esquerdo do Corinthians. Eu não sei se é Bidu ou é Bidon, né? O lateral esquerdo do Corinthians. Eu confundo se é Bidu ou Bidon. Levaria o lateral esquerdo do Corinthians, né? E talvez levaria o Alex Telles do Botafogo, né? Que está jogando muito bem, né? Para a lateral direita a gente não tem muita opção, né? Então, lateral direito Paulo Henrique do Vasco e talvez eu levaria o Ibanes, né? O zagueiro Ibanes, né? Para fazer ali a lateral, né? E é isso, né? E bem, dessas aí eu faria bastante alterações aí nos jogadores que eu levaria, né? Mas a gente vamos ter que aguardar aí, né, até a convocação oficial aí, né, do Ancelotti, né? E deixa aí nos comentários quais jogadores você levaria, né, quais alterações você fariam, né, nessa pré-convocação aí também, pessoal. Não esquece de se inscrever aqui no canal Que Chute, tá bom?